O Além da Notícia desta noite está falando sobre o Código de Mineração e aqui nós temos dois convidados falando sobre este novo Código de Mineração que precisa ser regulamentado, precisa ter marcos ali importantes e eu estou aqui com o deputado Padre João. Padre João, por que o senhor entrou para a política? Tem mais ou menos o quê? 12, 15 anos? Isso, 8 anos, né? Estadual e agora mais 3, 11 anos. 11 anos. Isso, completo 12, né? Completo 12. 3 mandatos. Sim. Por que o senhor decidiu entrar para a política? Olha, eu fui ordenado pelo Dom Luciano, uma pessoa que tinha um grande compromisso social e nos levou também a esse comprometimento mais com as questões sociais. Então foi uma certa impaciência, né, em relação à saúde, aos direitos da criança, aos projetos de trabalho e renda, uma certa impaciência com o poder público e a gente incentivando e formando as nossas lideranças. Todo o nosso trabalho foi capacitando as nossas lideranças cristãs para assumir, como tivemos resultados positivos, seja enquanto vereadores, prefeitos, várias lideranças que assumiram esse papel, como também nos conselhos, que é um instrumento importante, que a Constituição de 88 nos assegurou. Então, mas não dá para a gente só incentivar, e às vezes quando a gente é chamado, você correr. Então, o Dom Luciano compreendeu isso, quando ele permitiu e me manteve com pleno uso de ordem. Eu só não tinha uma paróquia, mas com pleno uso de ordem, de celebrar os sacramentos. É verdade, nunca confundindo o altar com a tribuna. São coisas bem distintas. Mas a fé e a minha consagração de vida em servir, né, isso aí a gente não pode negar em lugar nenhum. Nem na igreja, ou seja, nem no altar, nem muito menos no parlamento. Então é o poder serviço, é essa convicção de que o poder, nós temos que buscar o poder, querer o poder, conquistar o poder, isso não é pecado. Nós temos que conquistar o poder, mas na lógica cristã. Maior o poder, maior é a responsabilidade em servir. Servir mais, servir bem. Então, a política é algo muito bonito. É uma pena que muita gente sujou. E essa política continua sujando e leva as pessoas a ter um preconceito com a política. Não gostar de política. O que é um grande equívoco cristão, inclusive. Um equívoco cristão. Porque nós temos que querer a política. Porque tudo passa pela política. Saúde, educação, agricultura, o meio ambiente, a questão da mineração, tudo. Lá são tomadas as decisões. Então, quando eu sou indiferente, alguém está tomando essas decisões. E aí, influenciado por empresas, influenciado por outros interesses e não por um espírito público, do bem comum. Perguntei ao senhor e pergunto a esta moça que está aqui. Nós estamos falando, por exemplo, sobre um código de mineração. O que levou você a tomar parte de uma ONG chamada Terra Azul, que enfrenta um debate como esse, que sai em defesa de uma questão como essa, em nome da sociedade? Sim, desde novinha, né, desde os meus 12 anos, eu milito em ONG e criei uma ONG em Salvador chamada Salve o Nosso Futuro, SNF. E desde então senti um chamado em relação à terra, em relação aos povos indígenas, em relação ao meio ambiente. Então, isso daqui está dentro, é uma coisa que está no meu cerne de vida. Então, eu vou ficar calada? Não. Nós temos nossa voz e nós vamos ecoar até que as coisas venham acontecer de verdade. Mesmo que não haja esperança, como foi falado, é um serviço. Mesmo que pareça que não há esperança, sempre vai haver um mínimo de esperança naquilo que nós estamos fazendo. Então, o que me levou mesmo foi essa ideologia, essa questão de estar lutando. E até que isso venha realmente acontecer. Muito bem. Que eu tive essa curiosidade de perguntar a vocês por que entraram cada um nesta área de defesa, de luta. Mas vamos lá. Eu gostaria de saber o seguinte, falando do Código de Mineração, deputado Padre João, Joyce, quais pontos ainda a gente poderia acrescentar aqui que não estão claros? Vou pedir a Joyce que nos traga isso, neste novo código que é proposto e que é preciso ser discutido e apresentado no novo código para não ficar uma coisa ali sem nenhuma delimitação.
Seria também um plano de controle de fechamento das minas, porque se larga a mina lá e as pessoas não têm nenhum amparo. Isso acontece já? Já acontece. Então, também não dispõe, esse novo código não dispõe. Não fala nada sobre isso? Não fala nada sobre isso. E também um fechamento também com garantias de recursos para aquilo. Então, se ter dentro do planejamento um recurso posterior, porque se extrai 30, 40 anos, depois larga lá da forma que está. O buraco. E não se tem nenhum tipo de planejamento. Tá? Além do que foi falado do planejamento social, tem essa questão. A questão do respeito às terras indígenas, segundo a Convenção 169, né? Respeitando também, sendo subordinado ao Estatuto dos Povos Indígenas. Então não dispõe. E é uma coisa que é uma questão muito séria. Como o próprio padre expôs muito bem, existe um afeto daquela terra. Não porque o índio, na verdade, o que acontece? Ele teve uma educação. A educação dele com a terra, com aquilo que está tendo. Não foi uma educação nossa, de um pensamento cognitivo, como a gente tem padrões. Mas ele teve uma educação. E só por causa que ele não tem essa mesma educação, ele não pode ser ouvido? Ser escutado? Não pode se ouvir? Então também tem que ter esse respeito. E o código não dispõe. E o que ocorre hoje é que se pode chegar numa terra indígena e se explorá-la ali, então tomar posse dela, é isso? Não, na verdade tem o Estatuto dos Povos Indígenas, né? E a própria Organização Internacional do Trabalho também, das terras também, não dispõe disso. Então a gente quer que respeite, que tenha lá no código essa questão. Que o código conste isso. Exatamente. Deputado, o senhor também preparou algumas emendas, então, imagino que algumas vão inclusive nessa direção também, de tornar claro pontos como esses, né? Sim, nesse caso, o próprio zoneamento ecológico minerário para o país, ele leva em conta onde deve minerar, onde não deve minerar, onde que é permitido. Então, há um avanço nessa linha. Um outro que é o do Conselho Nacional, que é criado da toda a política mineral, ser tripartite, ou seja, governo, sociedade civil e também inclui as universidades. Então, para equilibrar um pouco o processo todo dos direitos de lavras e tudo. Uma outra, porque são várias emendas que a gente tentou aprimorar, leva em conta também quem está no solo. Então, como compensar e leva em consideração, mesmo que ele não tenha propriedade, mesmo que ele seja um poceiro, que ele seja considerado, incluímos aí o valor da posse. Outra que eu considero que é muito importante, se deu lá a concessão e lá o Estado inicia o processo, a licença prévia, iniciar o processo. Aí depois tem a licença de instalação. Aí aí vai instalar, de fato, os equipamentos, preparando tudo. Aí é que é uma licença de operação. Então, tem uma emenda nossa, o projeto, que condiciona. Eu só vou dar a licença de operação se eu já reassentei as famílias atingidas, se ao reassentar eu garantir ali a reativação econômica, porque não resolve. Não, eu comprei uma propriedade lá e coloquei lá, mas um pé de jabuticaba, por exemplo, ele demora aí 5, 6 anos. Então, não é simplesmente levar para assentamento, ele não vai ter renda de imediato num assentamento novo. Então, garantir a reativação econômica e priorizar o reassentamento em vez de indenizar. Porque a pessoa, se ela recebe simplesmente uma indenização ali, ela já está tão deprimida e ela não vai adquirir uma nova terra por aquele mesmo valor. Oscila muito hoje o mercado. Então é um problema, por isso que priorizando o reassentamento e a reativação econômica. Quando tiver também, levar em conta uma licença social, ou seja, uma aprovação de fato da sociedade. Então são mais de 10 emendas que a gente apresentou nessa busca de aprimorar o código. Agora, nós vamos ter gestões junto ao relator, mesmo que não trouxemos enquanto emenda para aprimorar o texto, nós vamos insistir, ou seja, a lei dele, ele é livre para acolher ou não. Então, nós vamos ter que pressionar o relator
para acatar as nossas emendas, pelo menos algumas que a gente entende como essencial. Eu vejo que vocês estão bem inteirados da situação toda. Como é que o senhor tomou conhecimento de pormenores como estes que o senhor nos apresentou? Como é que você, Joyce, tomou conhecimento dessas situações todas? Como foi? Vocês ouvindo as pessoas ali na ponta, lá onde elas estão, vivendo essas situações todas? Acho que são as madres lá da Praça de Maio que fala que a cabeça pensa onde os pés pisam. Verdade. Então, quando você não vai lá em Grão-Mongol, ou lá, não é na sede do município não, lá na zona rural, e vê o sofrimento de um povo, aquele sertanejo ou catingueiro, né, que toda a vida, todos os seus avós, bisavós foram criados ali, e de repente vem uma empresa que está lá fazendo a sondagem do solo, e que eles vão vendo já vão percebendo que aquela área já está saindo deles, que eles vão ficar sem aquele chão, e literalmente ficam sem chão. Existem pessoas que entram num estado de depressão e morrem. Então é essa a situação que nos leva a comprar essa grande briga, mesmo sabendo que a atividade minerária ela é importante, ela tem um papel social, tem um papel econômico e não pode comprometer o ambiental, mas não pode ser atropelando, não pode ser gerando doença e morte. E mesmo sabendo que é uma briga de Davi contra Golias. E na verdade também o que me sensibiliza também é a questão dos povos indígenas, que muitos jovens estão se suicidando e ele não tem perspectiva, porque na verdade o que acontece, a pessoa não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Se ela não tem perspectiva de futuro, termina indo para esse lado mais terrível. E muitos dados não são anunciados, né? Então foi justamente vendo isso, também as questões dos quilombolas, das pessoas que estão ali na terra centenários, sendo tiradas das suas terras e sofrendo esse tipo de exclusão da sociedade, assim, de uma forma tão forte, tão sem pensar, sem ter um estudo de impacto social, que trouxe essa questão da luta mesmo, no detalhe. Muito bem. Eu quero aqui, de antemão, já dizer o seguinte. Goiás é o terceiro maior estado minerador do país, atrás apenas de Minas Gerais e de Pará. Ouro, fosfato, nióbio e os chamados metais de terras raras, usados na produção de componentes eletrônicos de alta tecnologia, estão entre os minérios mais rentáveis explorados no estado. Como ficaria o uso desses recursos, segundo esse código? Cada área ela tem um processo. O direito de lavra, alguns tem pouco, vai ter uma alíquota específica para cada um. O ouro é uma alíquota da Cefim, o alumínio é outra, das terras raras é algo mais novo, é uma exploração nova. Então nós temos minerais que ainda não temos tantos mecanismos, como os do próprio gás natural também. Então o potencial ainda é muito grande, né? A gente sabe disso. Então, aqui Goiás a gente sabe que tem transtorno, é uma área também que é um solo mais delicado, como é o norte de Minas, porque acho que é mais arenoso, tem uma parte do cerrado. Cada região exige uma especificidade. Por isso que as licenças ambientais, elas cabem a cada estado e a cada município. O código, até eu me lembro, que é um outro papel importante, que é tipo uma carta de anuência, ou seja, ao dar também ao prefeito, mesmo sendo, e a gente vai tentar derrubar essa questão de utilidade pública e interesse nacional, mas os estados, o governo do estado tem uma responsabilidade em todo o processo de facilitar ou não, ou em que condição vai ser explorado, e o próprio município também tem um certo poder ao dar ali a anuência para aquela atividade. Sim. Ali. Então, se eles não abrir as porteiras, o processo ele pode ser humanizado. Entendi. E aqui eu quero apenas terminar já o nosso programa, que já acabou o nosso tempo, trazendo aqui algo que o senhor nos disse agora há pouco.
cada município brasileiro tem seus minérios. Aliás, todo município brasileiro tem seus minérios. O senhor deu exemplo aqui da argila, Da areia, da água. da própria água. E da construção civil é mais a pedra, as pedras. Então, Tudo isso precisa de regulamentação. precisa de regulamentação e os municípios, eles não exigem dessas pequenas, quer dizer, são pequenos, mas tem os grandes ou médios, uma contribuição, a Cefem. Às vezes ficam atentos à Cefem também das grandes, essas mais na linha de exportação e tudo mais, mas ali também pode ser um recurso a mais, né, para a receita do município quando ele facilita ou garante essa regulamentação das pequenas atividades lá. Foi um prazer conversar com o deputado Padre João Carlos Siqueira. Deputado Padre João, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer. E obrigado, Joyce Matias, da ONG Terra Azul. Um Eu que prazer agradeço, também recebê-la. querido. Prazer. E se você quiser mais informações sobre este tema, entre na nossa página na internet, alemdanoticia.net. Ficamos por aqui, se Deus quiser, nos encontraremos no próximo programa, semana que vem, debatendo sempre um assunto do seu interesse. Boa noite, bom sono, fique com Deus e até lá.